Olá, ótimo dos ótimos! Preta Gil emocionou profundamente quem admirava sua força, sua luz. Sua luta contra o câncer, ótimo, faz a gente refletir até mesmo sobre a nossa saúde. Preta Gil era apaixonada pela vida e lutou até o fim. O câncer foi o motivo, como todo mundo sabe, da sua partida tão dolorosa. A notícia abalou fãs, amigos e familiares dela. E em meio a tantos elogios, admiração, como mãe, como mulher, como artista, como empresária e cantora, Preta Gil sempre fez de tudo um pouco. Ela até já embarcou em papéis na TV. Em toda a sua trajetória, ótimos, ela gerou muitas polêmicas, relacionamentos que não deram certo. Ela também acumulou vários haters, pessoas que a odiavam por conta da sua personalidade, porque Preta Gil tinha uma personalidade muito forte e ela era sempre interpretada como uma pessoa arrogante. Porque, como todo mundo sabe, Preta Gil não levava desaforo para casa. E depois da sua morte, pessoas na internet destilando ódio por causa da sua escolha religiosa, dizendo que ela tá ardendo no arrasta para baixo, uns falando que ela não falava de Deus de jeito nenhum e não aceitou a Jesus Cristo. As mais línguas falando que ela estava cercada de dinheiro, de amigos, de luxo, mas o essencial mesmo, que era o amor de Jesus Cristo, ela não tinha. E que ela estava cercada de um monte de amor, mas ela não estava cercada do amor de Jesus porque ela não queria. Que faltava Jesus na vida dela e acreditava em dinheiro do que em Deus. Teve uma missionária nas redes sociais falando que teve visões com ela, que viu ela no umbral e viu ela chorando lá num canto e tentou se aproximar e não conseguia mais ver ela lá chorando, lá sofrendo. Isso que essa missionária relatou, essas visões. A pior parte, ótimos, vem sempre depois, quando a pessoa não está mais aqui para se defender. Preta Gil falava mesmo, ela não levava desaforo para casa e ela foi uma das responsáveis por levantar a bandeira LGBT, porque ela era bissexual assumida. Em vida, ela nunca negou a sua religião, que era o candomblé. E vários comentários polêmicos, intolerantes, falando comentários do tipo: cadê os orixás que não ajudaram ela? Ainda comentários ainda pior, né? Falando que o pai dela tinha igualzinho a cara, igualzinho a arrasta para baixo. Só comentário horrendo, né? E como esse assunto, ótimo, é um assunto muito polêmico. Eu deixo para você comentar aí o que você acha, qual a sua opinião. Como só Deus sabe a nossa hora, só Deus para nos julgar. Esse comentário aí cabe a vocês. Eu tenho as minhas fés, então cada um no seu cada qual, né? Mas o mundo, ele é igual para todo mundo. Existem pessoas no mundo nesse exato momento passando pelas mesmas situações, tratando o câncer. A diferença é que ela teve privilégios, né? Teve mais dinheiro para se curar, para tentar um tratamento fora. Coisas que muita gente não consegue, porque o mundo é igual para todo mundo, só que a realidade não. Só que, diferente dela, muita gente não tem opção. A opção de tratamento que ela teve foi muito boa, tipo, não ajudou, mas não curou, porque dinheiro não cura tudo. Tem pessoas por aí passando pela mesma situação exatamente nesse momento, mas sem dinheiro, sem rede de apoio e sem nada, ótimo. E para piorar, a internet, um esculacho é pior do que o outro. Pessoas ainda com comentários ainda mais antiótimos, falando que o pai dela serve o tipo de entidade, que os filhos foram oferecidos desde criança, que é por isso que um morreu quando era criança e ela morreu agora. E que isso que faz o mundo da fama. Amada por uns, odiadas por outros, muito julgamento, muitas acusações. Pessoas falando que as pessoas não deveriam associar a doença com a religião. Uns esculachando, outros defendendo, outros falando sobre a intolerância religiosa que tava demais na internet, já tava a um nível assim, tipo, extremo. Sobre os ataques sofridos, que ela já tinha sofrido ataques demais na vida e depois da morte, que as pessoas deixassem ela descansar em paz.
E ainda uns falando que religião não é atestado de salvação, de fato, e nem torna ninguém santo ou não. Porque existem igrejas, pastores, existe várias outras coisas fazendo coisas pior do que as outras religiões, que as pessoas atacam tanto, que existe pastores e igrejas sujando a fé alheia. Como Ótimos, ela morreu assim, dessa forma, lutando pela vida. Uns falando que ela estava passando por isso porque ela estava pagando o preço da arrogância, da prepotência, porque não falava no nome de Deus de jeito nenhum, só falava no nome dos orixás, e que o dinheiro não era tudo. Enfim, a internet esculachando, mas em meio a tantos haters, a tantas intolerâncias religiosas, Preta Gil conquistou pessoas que amaram ela muito. Pessoas que tiveram com ela até o fim, até nos seus últimos dias. Várias homenagens de amigos, fãs, seguidores que acompanhavam o trabalho de Preta Gil. E os amigos dela atenderam o último pedido dela, que era ser cremada, que era contra a religião dela, mas foi um pedido dela, e eles atenderam. E das cinzas dela foram feitos diamantes, porque quando ela descobriu que ela podia se tornar um diamante, ela quis isso e deu um pedacinho de diamante para os seus amigos mais próximos, a sua neta e seu pai e seu filho. E pessoas que realmente é um pedacinho dela, é um pedacinho da história dela, é um pedacinho de tudo. Então, Ótimos, me diz a sua opinião por aí. Você acha que tanto julgamento assim foi justo? Porque eu acho que ficar julgando os outros não é legal. Tipo, Deus é Deus, ele vai ser único pra sempre. E cada um com a sua fé, cada um, né, com os seus orixás, cada um com seus cada qual, né? Vamos respeitar. Eu respeito. O que você acha, meu caro Ótimo? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você, Ótimo, tenha gostado. E um beijo, fiquem com Deus.